Fé e esperança. Reflexões e respostas à luz da doutrina cristã com Jesus e Maria. Um livro de Luiz Ângelo de Andrade Zanforlin. Parte 1, capítulo 4. Por que o cristão não está livre do sofrimento? No mundo, há vez de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. João, capítulo 16, versículo 33. Os seres humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus, perfeitos e eternos, para viverem junto de Deus no jardim do Éden, como descreve na Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículos do 8 ao 15. Nossa missão era cuidar do jardim. Como já descrevi nos capítulos anteriores, fomos criados livres. A única restrição que Deus deu a Adão e Eva foi que não deveriam comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era desejo de Deus que suas criaturas fossem ignorantes e que não desenvolvessem habilidades intelectuais e criatividade. Ele nos fez à sua imagem e semelhança. Deu-nos o comando sobre a terra e liberdade de escolha. Deus mesmo, como um professor, instrumentalizou homem e mulher, conduzindo-os ao aperfeiçoamento. Apresentou sua obra a Adão e deu-lhe instruções claras a respeito dela. Ensinou Adão a trabalhar, apresentou-lhe um método. Sua primeira tarefa foi nomear a criação. Homem e mulher adquiriram conhecimento pelo convívio com Deus e desenvolviam habilidades ao realizarem o trabalho que lhes havia sido designado: cuidar da natureza. Conhecíamos o bem. Estava por toda parte, no céu, na terra e no mar, e na pessoa do próprio Deus, que se encontrava diariamente com o homem e a mulher. Desfrutávamos da vida plena, dom de Deus. Mas escolhemos experimentar um outro modo de viver, por conta própria, um desprezo à sabedoria expressa no universo e no Criador. Então conhecemos o mal e a morte, como consequência de nossa desobediência. Assumimos um novo pacto com implicações em todas as gerações. À medida que crescemos no conhecimento, desprovidos de discernimento, interpretamos com o nosso olhar imperfeito a criação. As confusões geradas por essa soberba humana fazem com que nos esqueçamos da nossa submissão ao próprio Criador. Infelizmente, a busca pelo conhecimento, tão necessária, teve como um de seus efeitos a perda da humildade. Na prática, quanto mais conhecimento acumulamos, mais nos olvidamos da dependência humana a Deus. Esse fenômeno se acentuou nos últimos tempos. Deus nos criou para integrar o círculo de amizade do qual já faziam parte as pessoas da Trindade. No entanto, essa comunhão foi quebrada com o pecado original. Gênesis capítulo 3, versículo 8. Éramos como deuses. Deus deu-nos o domínio sobre a criação. Assediados pela inveja que motivava Lúcifer, deixamo-nos seduzir pela falsa promessa de mais poder. A partir de então, a imagem de Deus em nós foi desfigurada, e o mundo criado se desorganizou. Sem Deus e sob outra ética que não a do amor, passamos a agir regidos pela soberba e pelo egoísmo, pois sabemos que toda a criação geme e sofre como que dores de parto até o presente dia. Romanos capítulo 8, versículo 22. Hoje, em meio a todo o conhecimento acumulado, somos tentados a nos tornar deuses, donos da verdade. Muitos sucumbiram à tentação e a humanidade se tornou mais cética e ateia. Nosso encontro com Deus estava programado antes de nascermos. Antes que no seio fosses formado, eu já te conhecia. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Embora sejamos criaturas efêmeras e inconstantes, é possível, por meio de Jesus, restaurar entre nós e Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eternos e imutáveis, uma relação íntima. Hebreus capítulo 10, versículo 10. Adão, Eva e a terra
foram amaldiçoados pelo pecado. Neste mundo contaminado pela maldade, não há criatura que não experimente o sofrimento, a injustiça, perseguição, doença e morte. Mas, ao longo da história, Deus sempre veio ao nosso encontro. Quando Adão e Eva fugiram da presença de Deus por causa de sua condição, Ele prometeu a reconciliação. Ela, Maria, ferirá a tua cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Sua promessa se cumpriu definitivamente em Cristo. Portanto, como pelo pecado de um só a condenação se estendeu a todos os homens, assim por um único ato de justiça recebem todos os homens a justificação que dá a vida. Assim como pela desobediência de um só homem foram todos constituídos pecadores, assim pela obediência de um só, todos se tornarão justos. Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19. Jesus pregou na cruz a nossa ética perniciosa e egoísta. O amor de Jesus pode erradicar o mal instalado no lugar mais recôndito do nosso ser, porque todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 17. O sacrifício de Jesus é infinitamente maior do que o pecado de Adão e Eva. Há 2 passos a seguir para tornarmos posse dessa salvação. Crer em Jesus Cristo como Filho de Deus, segunda pessoa da Trindade, que nasceu, viveu, morreu e ressuscitou ao 3º dia. 2. Sermos batizados, sacramento de marca indelével e eterna, sinaliza que pertencemos a Cristo. Minha visão sobre a morte está ligada à libertação que nos é oferecida por Deus após o pecado original. Não vejo a finitude carnal como uma desgraça. Pelo contrário, a eternidade nos é oferecida pela fé em Jesus. A morte do corpo é o passaporte para a eternidade, quando não haverá mais dor ou sofrimento. A morte sem fé nos coloca em posição semelhante à dos anjos caídos, separados eternamente de Deus. Desde a criação pela onisciência divina, Deus tinha conhecimento da queda do homem. Ele mesmo previu o sofrimento de Deus Filho, desde a queda do homem, para a redenção de quem nele crer. Após a queda, temos mais uma evidência da importância da figura de Maria Santíssima junto à humanidade. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porque fizeste isso, serás maldita entre todos os animais e feras dos campos. Andarás de rastos sobre o teu ventre, e comerás o pó todos os dias de tua vida. Porei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículos 14 e 15. Deus nunca deixou de assistir à humanidade. A mensagem divina foi proclamada por toda a nossa história, como aparece no diálogo de Deus com Caim. O Senhor disse-lhe: Por que estás irado? E por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas, se precederes mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. Deus conhece nossos pensamentos. Ele sabia quais intenções rondavam o coração de Caim, a quem apresentou alternativas para que livremente fizesse a escolha certa. Mas não adiantou. O mal que estava à porta de Caim o dominou, e ele matou seu irmão Abel. Logo na primeira geração humana, percebemos que o mal que passa a existir em nós, se não dominado como Deus nos ensina, pode gerar males maiores. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 3, lemos: Meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porque todo ele é carne, e a duração de sua vida será só de 120 anos. Antes, os homens, de acordo com a Bíblia, viviam até 900 anos, ou seja, éramos mais longevos. Curiosidade: a Torre de Babel.
O escritor e conferencista Justo L. Gonzalez realizou uma série de conferências no Instituto Bíblico de Lima, Peru. Em uma delas, ao tratar sobre cultura e diversidade, comparou a confusão de palavras durante a construção da Torre de Babel com o dom de falar em diferentes línguas, concedido no Pentecostes. Atos número 2. Em Babel, Deus frustra os planos de grandeza da humanidade, que acredita ter poder suficiente para alcançar o céu. A construção configura-se em um desafio ao poder de Deus e em falta de fé nas suas promessas. Haveria a tentativa de erigir uma edificação alta o bastante para jamais ser coberta pelas águas de um outro dilúvio? Deus já havia feito uma aliança com a humanidade. Jamais a terra voltaria a ser destruída pelas águas. E o arco-íris era o sinal dessa promessa. Gênesis capítulo 9, versículos do 12 ao 16. Em Jerusalém é o céu que desce à terra, por meio do Espírito Santo. No Pentecostes, diferentes povos escutam as boas novas de reconciliação com Deus. Para Gonzalez, a ação em Babel e Pentecostes partem de princípios opostos. A universalidade em oposição à catolicidade. Segundo o professor, catolicidade diz respeito ao que é diverso, enquanto universalidade aquilo que é uniforme. Babel almeja a uniformidade, enquanto Pentecostes declara a diversidade no compartilhamento do Evangelho. Babel é separação, Pentecostes, união. No Pentecostes, dia em que várias nações estavam reunidas no mesmo lugar, a notícia da salvação em Jesus não foi apresentada como domínio de um único povo, expressa sob uma única perspectiva cultural. Cada língua e cada cultura ali representadas passaram a ser veículos das boas novas. Justo L. Gonzalez é doutor em teologia pela Universidade de Yale, nos Estados Unidos. As conferências realizadas no IBL foram reunidas no livro Cultura e Evangelho, da editora Ragnos. Gênesis capítulo 6, versículos do 6 ao 8 diz: O Senhor arrependeu-se de ter criado o homem na terra, e teve o coração ferido de íntima dor, e disse: Exterminarei da superfície da terra o homem que criei, e com ele os animais, os répteis e as aves dos céus, porque eu me arrependo de os haver criado. Porém, Noé encontrou graça diante de Deus. A arca construída por Noé o abrigou e a sua família, além de várias espécies de animais, evitando sua extinção. Noé é prefiguração de Jesus. Um só homem leva todos à salvação. As águas do dilúvio cobriram a terra. Havia muita água para purificar a humanidade. O evento representou o renascimento da humanidade, como ocorre com o batismo. Somos purificados e renascemos. No batismo, nascemos de novo espiritualmente. Passado o dilúvio, quando as águas baixaram, Deus abençoou Noé e sua família, dizendo-lhes para serem fecundos e se multiplicarem. É deles que descendem as nações que se espalharam sobre a terra depois do dilúvio. Mas ainda continuavam na humanidade os sinais do pecado original. Ainda havia este grito interior nos homens: queremos ser deuses. O capítulo 11 relata uma tentativa da população que habitava a terra de construir uma torre para atingir os céus. Era um desejo soberbo de alcançar o céu, mas Deus interveio e acabou com a linguagem comum. Eis que são um só povo, disse ele, e falam uma só língua. Se começam assim, nada futuramente os impedirá de executarem todos os seus empreendimentos. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem, de sorte que já não se compreendam um ao outro. Gênesis capítulo 11, versículos 6 e 7. Depois de relatar sobre como as pessoas reunidas em Babel se espalharam sobre a terra, a Bíblia continua a narrar como Deus acompanhou-nos durante a história. A aliança firmada entre Deus e a humanidade, o proto-evangelho, é reafirmada de geração em geração. Passam-se os séculos, milênios. O tempo testemunha o plano redentor de Deus.
Hebreus 11 enumera cada um dos heróis da fé, pessoas que mantiveram íntima relação com Deus, a Ele ligadas pela promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15. Foram homens e mulheres que enfrentaram adversidades, mas persistiram crendo na palavra de Deus. Abel, Enoque, Noé, Abraão, Moisés, Raabe, Gideão, Baraque, Sansão, Jefé, Davi, Samuel. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto aos seus olhos, se inclinares aos ouvidos às suas ordens e observares todas as suas leis, não mandarei sobre ti nenhum dos males com que acabrunhei o Egito, porque eu sou o Senhor que te cura. Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Nem mesmo reis poderosos como Davi ou Salomão, cheios de fé, conseguiram converter seu povo de forma permanente. A fraqueza humana e o pecado que nos acompanha nos desviam dos caminhos de Deus. Se não vigiarmos, o mal nos dominará. Colhemos frutos a partir de nossas escolhas pessoais e coletivas. Existe em nós, gravada em nosso coração, uma lei natural. Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15. O ser humano, independente de sua formação, é capaz de distinguir entre o bem e o mal. Adão e Eva sabiam que haviam feito algo contrário à vontade de Deus, por isso se esconderam. Hoje, no século XXI, consideramo-nos muito mais cultos e sábios, porém continuamos a desprezar os preceitos de Deus com mais arrogância. Quanto mais confiarmos em nosso conhecimento, mais nos afastamos de Deus. Uma maldição já prevista. Se comerdes do fruto do conhecimento, do bem e do mal, indubitavelmente morrereis. Nossas opções em vida já estão nos matando espiritualmente. E quando morrermos fisicamente, colheremos em nosso julgamento diante de Deus o que plantamos. No princípio, Deus criou o homem e o entregou ao seu próprio juízo. Deu-lhe ainda os mandamentos e os preceitos. Se quiseres guardar os mandamentos e praticar sempre fielmente o que é agradável a Deus, eles te guardarão. Ele pôs diante de ti a água e o fogo. Estende a mão para aquilo que desejares. A vida e a morte, o bem e o mal estão diante do homem. O que ele escolher, isso lhe será dado, porque é grande a sabedoria de Deus. Forte e poderoso, ele vê sem cessar todos os homens. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, e ele conhece todo o comportamento dos homens. Ele não deu ordem a ninguém para fazer o mal, e a ninguém deu licença para pecar, pois não deseja uma multidão de filhos infiéis e inúteis. Eclesiástico capítulo 15, versículos do 14 ao 21. A influência do demônio somente será cortada pelo batismo que Jesus nos deixou como legado por meio de sua morte na cruz. Em todos os tempos, nossa soberba impede-nos de ser submissos a Deus e a seus preceitos. Assim, desde Adão e Eva e depois de Noé, viemos sendo deuses de nós mesmos. Desenvolvemos erros e produzimos desequilíbrios na natureza. Estamos destruindo o mundo criado por Deus. Há doenças de todo tipo, e muitas delas são heranças genéticas, familiares, de ordem física, emocional e psicológica. Também somos influenciados pelo meio em que crescemos e vivemos, pelas condições econômicas e familiares. Mas tudo isso foi sendo introduzido e se desenvolvendo no tempo por causa do pecado original. Aceitamos um convite do demônio, e este vai continuar agindo, tentando nos desviar do caminho de Deus enquanto aqui estivermos. A melhor passagem bíblica que conheço para retratar isto está em Mateus capítulo 13, versículos do 24 ao 43. A parábola do joio. Jesus propôs-lhe outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha semeado boa semente em seu campo. Na hora, porém, em que os homens repousavam, veio o seu inimigo,
semeou o joio no meio do trigo e partiu. O trigo cresceu e deu fruto, mas apareceu também o joio. Os servidores do pai de família vieram e disseram-lhe: Senhor, não semeaste bom trigo em teu campo? De onde vem, pois, o joio? Disse-lhes ele: Foi o inimigo que fez isto. Replicaram-lhe: Queres que vamos e o arranquemos? Não, disse ele. Arrancando o joio, arriscais a tirar também o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. No tempo da colheita, direi aos ceifadores: Arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar. Recolhei depois o trigo no meu celeiro. Então despediu a multidão. Em seguida, entrou de novo na casa e seus discípulos agruparam-se ao redor dele para perguntar-lhe: Explica-nos a parábola do joio no campo. Jesus respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeia é o demônio. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. E assim como se recolhe o joio para jogá-lo no fogo, assim será no fim do mundo. O Filho do Homem enviará seus anjos, que retirarão de seu reino todos os escândalos e todos os que fazem o mal, e os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, no reino de seu Pai, os justos resplandecerão como o sol. Aquele que tem ouvidos, ouça. Deus plantou o trigo, bom fruto em toda a humanidade. Mas, desde o pecado original, o demônio plantou o joio em nosso coração. Essa dualidade entre o bem e o mal sempre existirá em nós. Além disto, sofremos influências de nosso meio, de nossa cultura, do nosso convívio social e de renda, etc. Assim, há inúmeras formas que agem em nossa mente e em nosso coração. O joio também pode prevalecer numa sociedade que se torna agnóstica e sem fé. As influências do maligno introduzem outros valores, outras ideologias. Afinal, não nos esqueçamos, fizemos uma escolha no pecado original, de acessarmos o conhecimento do bem e do mal e sermos deuses de nós mesmos. Esse conflito permanente nos leva individual e coletivamente a desastres pequenos e grandes. Sem Deus, produzimos desequilíbrios na natureza, em nós e em todos os nossos relacionamentos. Multiplicam-se as consequências dos 7 pecados capitais: soberba, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Produzimos muito mais mal que bem, porém, Deus nunca nos abandonou. No Antigo Testamento, falou-nos por intermédio dos profetas. Realizou prodígios, inúmeras vezes mostrou o bom caminho. Mas nosso coração endurecido pelo pecado tem provocado desastres, doenças e desequilíbrios na natureza. Lembremo-nos das palavras do apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos do 20 ao 31. Desde a criação do mundo, as perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar, porque, conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus nem lhe deram graças. Pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos. Mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo também os homens,
deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus. Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Nossas ações contrárias à vontade de Deus resultam em sofrimentos. Chegado o momento oportuno, Deus, pelo seu infinito amor, resolveu pagar nossa dívida de ofensa advinda do pecado original. Enviou seu Filho, o Adão perfeito que os primeiros pais não foram, para nos resgatar. Em contraste com o nosso anseio de sermos como Deus, Jesus Cristo, o próprio Deus, torna-se homem. Compartilha da nossa natureza, mas sem pecado, e cumpre a vontade do Pai. Obediente, cumpriu como homem seu destino até a cruz. Mas ressurgiu, venceu a morte, e por esta razão o seu sacrifício é o resgate, a cura para toda a humanidade. Deus, feito homem, morreu na cruz por amor às suas criaturas, e ainda ao final disse ao Pai: Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Tendo consciência dessa graça, precisamos dar o nosso sim, depois de sermos batizados, e seguir seus ensinamentos para que o trigo, e não o joio, cresça em nosso coração. Nem todos aceitam e compreendem a dimensão dessa graça, por isso permanecem longe de Deus. Cada um de nós responderá pelo que semeou ao longo da vida. No final dos tempos, a humanidade será julgada, e o joio, descrentes, será separado em feixes e jogado no fogo eterno, que é o inferno. Precisamos crer nessa realidade. É preciso ter consciência das consequências de nossas escolhas ao longo da vida. Seremos julgados pelo modo como nos comportamos. A Bíblia afirma que a devassidão, roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonestidades, inveja, difamação, orgulho e insensatez procedem de nosso coração. Marcos capítulo 7, versículos do 21 ao 23. Mas a ação de Deus pode transformar essa realidade. Ó meu Deus, criai em mim um coração puro e renovai-me o espírito de firmeza. Salmos capítulo 50, versículo 12. Em meio ao sofrimento, Deus manifesta a sua graça. O Evangelho de João narra um episódio em que Jesus se encontra com um cego de nascença. Havia entre os hebreus uma discussão sobre se os filhos receberiam punição pelo pecado dos pais. Pensando nessa questão, os discípulos de Jesus lhe perguntaram se a cegueira daquele homem seria um castigo pelo seu próprio pecado ou se seria uma consequência do pecado de seus pais. Jesus lhes respondeu: Nem este pecou, nem seus pais. Mas é necessário que nele se manifestem as obras de Deus. João capítulo 9, versículo 3. Depois misturou barro à saliva, esfregou a mistura nos olhos do cego e disse-lhe para se lavar no tanque de Siloé. O homem obedeceu e foi curado. Esta passagem tão curiosa apresenta muitos ensinamentos ocultos. Jesus usou sua própria saliva para livrar aquele homem do mal e provocar a cegueira. A saliva de Jesus misturada ao barro, de que fomos feitos conforme o relato de Gênesis, mostra a força da Eucaristia, com o contato direto do corpo e do sangue de Cristo em nós. A cada Eucaristia nos curamos física, psíquica e emocionalmente. Somos transformados em seres humanos melhores. Em casos como esse, as obras de Deus se manifestam em forma de amor ao próximo, caridade
e para muitos, no milagre da cura. A graça divina é abundante e multiforme e pode se manifestar por meio de nós. Como bons dispensadores das diversas graças de Deus, cada um de vós ponha à disposição dos outros o dom que recebeu. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. No nosso encontro com Deus na vida eterna, a forma como vivemos será levada em conta. Sejam quais forem os desígnios de Deus para a nossa vida, não importam as dificuldades que tenhamos, com fé passaremos por tudo e seremos acolhidos no céu pela sua misericórdia. Vossos desígnios me conduzirão, e por fim, na glória, me acolhereis. Salmos 72, versículo 24. Para permanecermos no caminho e não nos afastarmos de Deus, recomendo os seguintes exercícios espirituais ensinados por Nossa Senhora em Medjugorje. 1. Ler e estudar a Palavra de Deus. 2. Confessar-se mensalmente. 3. Fazer jejum às quartas e sextas-feiras. 4. Tomar a Eucaristia mais vezes que somente aos domingos. 5. Fazer diariamente a oração do Rosário, meditando com o coração. Esses exercícios são poderosos para que possamos resistir diante das tentações. Leia e medite nos seguintes textos. Mas vós, Senhor, estais bem perto, e os vossos mandamentos são a verdade. Salmos, capítulo 118, versículo 151. Meu filho, ouve as minhas palavras, inclina teu ouvido aos meus discursos, que ele não se afastem dos teus olhos. Conserva-os no íntimo do teu coração, pois são vida para aqueles que os encontram, saúde para todo o corpo. Guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes da vida. Preserva tua boca da malignidade, longe de teus lábios a falsidade. Que teus olhos vejam de frente e que tua vista perceba o que há diante de ti. Examina o caminho onde colocas os pés e que sejam sempre retos. Não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, e retira teu pé do mal. Provérbios, capítulo 4, versículos do 20 ao 27.